Tópico 1. Unidade 1. Desenhos e desenho técnico de moda. Introdução. Em nosso primeiro tópico trataremos dos conhecimentos prévios acerca dos tipos de desenhos existentes, para que você consiga se situar e compreender a comunicação por meio do desenho, compreendendo também cada diferença estética e de representação. Isso facilitará quanto à escolha de qual executar, diante de um projeto. Estudaremos o croquis de moda e o desenho técnico de moda, além da importância de ambos dentro do setor de produção da peça. Por fim, as normas técnicas existentes que podem ser aplicadas na elaboração dos desenhos técnicos de moda. Com esses conhecimentos bases, você terá mais clareza da importância do desenho técnico de moda. 2. Tipos de representação de desenhos. Antes da raça humana escrever, ela já desenhava, fosse para se comunicar, expressar ou gerar influência com os inimigos. O desenho era uma forma de registrar o mundo real em que viviam, pois com ele retratavam o cotidiano ou aquilo que permeava o imaginário. Podemos exemplificar com as pinturas existentes na caverna de Lascaux. Localizada na França, essa caverna concentra inúmeros desenhos em suas paredes, na maioria figuras de animais. Figura 1. Estima-se que a data em que essas pinturas foram realizadas varia entre 17.000 e 15.000 anos antes de Cristo. Já a escrita, estima-se que tivesse sido implementada em torno de 3.000 anos antes de Cristo, pelos sumérios que desenvolveram o primeiro sistema de escrita completo, conhecido como cuneiforme. Perceba o quão antigo é a comunicação por meio do desenho. Normalmente um grande número de pessoas associa o desenho como algo somente ligado à representação artística. Entretanto, muito do que está ao nosso redor, como uma mesa, uma cadeira, um computador e até mesmo um celular, ou seja, objetos que utilizamos e nos são úteis no dia a dia, foram projetados por meio de desenhos. O desenho, portanto, é uma das mais antigas e eficientes maneiras de se comunicar. Compreendendo assim que o desenho é uma linguagem que possibilita a comunicação de ideias, torna-se importante a compreensão dos diferentes meios existentes para a execução de um desenho. Os diferentes modos de produção da linguagem do desenho são: esboços. Representado de maneira rápida, o esboço expressa as primeiras intenções do designer, após iniciar as pesquisas. Uma maneira de ir gerando e registrando ideias pode ser por meio do desenvolvimento dos esboços. Segundo Sorger e Udali, o desenho precisa ser rápido, pois as ideias surgem e precisam ser colocadas no papel antes que sejam esquecidas. Por isso, o esboço é a principal ferramenta utilizada para aprimorar as ideias. 2.2 Ilustração de moda. Estima-se que as primeiras manifestações de ilustração de moda tenham surgido no século XVI. Em ocasião das grandes navegações, a tripulação era composta por diversificados profissionais e entre eles existiam os ilustradores, que ao chegarem e desbravarem novas terras, tinham a função de comunicar e informar as pessoas dos novos povos e seus hábitos de vestimenta por meio de desenhos. Com a evolução dos meios de comunicação, as ilustrações também foram contempladas nas primeiras revistas de moda da história. Vogue e Harper's Bazaar surgiram no final do século XIX, logo suas primeiras edições, até que fosse criada a fotografia, foram totalmente realizadas por meio da ilustração de moda. Vale destacar que a ilustração de moda é vista como uma arte, permite que o ilustrador seja ainda mais criativo. Nesse formato de representação não existem regras, restrições ou maneiras de se trabalhar, pode-se utilizar diversos materiais de forma não estruturada. Utiliza-se muito de ilustração de moda em materiais publicitários, revistas, livros, entre outros. Entretanto, visando a produção de uma peça ou coleção, esse tipo de desenho não é comumente aplicado. 2.3 Croquis, desenho de moda. Desenho de moda, ou também conhecido como croquis de moda, refere-se ao tipo de desenho que visa comunicar as ideias e a identidade do designer. Nesse desenho, podemos observar os croquis de moda super expressivos do estilista brasileiro Ronaldo Fraga. Nele notamos que existe a apresentação estética das peças da coleção, como também os traços marcantes da sua identidade. Dessa forma entendemos que por meio do desenho croquis de moda, apresentam-se as peças da coleção a serem lançadas, facilitando a visualização das combinações e unidade entre as peças. No desenho, o designer concentra suas criações, expõe e destaca sugestões de materiais, superfícies, movimento, cores. Os desenhos buscam expressar de maneira estética a ideia central da coleção. Podem ser realizados manualmente ou digitalmente.
No próximo subtópico estudaremos mais esse tipo de desenho e também compreender efetivamente sua função dentro do setor da moda. 2.4 Desenho técnico de moda. Por fim, chegamos ao nosso queridinho, o desenho técnico de moda. E quais são os fatores que o diferencia dos anteriores? Vocês já têm uma ideia? Começaremos mostrando um desenho técnico de moda e caso você ainda não saiba a diferença dele para os demais tipos apresentados, acredito que ficará evidente na figura 5. Temos, portanto, no desenho técnico de moda, um desenho planificado, ou também com especificações da peça, visando a comunicação das ideias do designer, agora de maneira técnica para os setores que irão produzir a peça. Ou seja, a grande preocupação do desenho técnico é na transmissão de todos os detalhes que compõem a peça. Dessa forma, ele não apresenta cor, texturas, mas sim indicações de acabamentos, pespontos, aviamentos, posicionamentos, medidas, entre outros. Geralmente desenha-se a frente e as costas e, quando necessário, perfil e ampliação de alguma parte em especial. Os movimentos são reduzidos ao máximo, não apresentando efeitos de luz e sombra, focam, portanto, na proporção, indicações visuais de volumes e o máximo de informação para a peça ser entregue conforme idealizada. Esse tipo de desenho pode ser representado manualmente ou digitalmente, conforme estudaremos no tópico 2. 3. Importância do desenho, croquis de moda e desenho técnico de moda. Já compreendemos que muito antes da escrita, o homem já se comunicava por meio do desenho. Dessa forma, o desenho se tornou, para muitos casos, uma eficiente ferramenta de comunicação não verbal. Você consegue imaginar como o desenho pode auxiliar-nos dentro do setor produtivo de moda, sendo que sua função será de comunicador? Para lhe ajudar na construção dessa resposta, observaremos as etapas básicas do desenvolvimento de uma coleção de moda. Observa-se que a concepção dos produtos de uma coleção de moda inicia com planejamento, pesquisas e definições, até que chegasse ao desenvolvimento dos desenhos. O que podemos notar é que uma etapa está interligada com a outra, assim sendo, uma etapa se comunica com a anterior e com a seguinte, o que torna o desenho dentro do processo produtivo da moda o comunicador da ideia do designer, com os demais setores da empresa. Imaginaremos o setor de desenvolvimento de produtos, lá se concentram várias mentes criativas que pensam nas estéticas para as coleções de moda, vislumbram-se cores, materiais, as modelagens, ou seja, o design como todo. Entretanto, normalmente essas informações foram identificadas em pesquisas e muitas vezes estão apenas na mente do designer. E para que se materializassem e elaborassem os croquis de moda, o designer expressaria todas essas informações desejadas para a coleção, conforme já explicado e exemplificado anteriormente. No croquis de moda conseguimos perceber os detalhes estéticos do produto, qual será o caimento, as cores, as texturas, bem como o tema de inspiração da coleção. Tem-se, portanto, uma visualização de como se espera que o produto seja apresentando após sua produção, conforme essa figura 7. Normalmente, esses croquis de moda são concentrados numa prancha de design, como na figura 7, na qual podemos visualizar toda a coleção. No processo produtivo da moda, essa etapa é muito importante, considerando que em algumas empresas, é por meio dos croquis de moda que são feitas as pré-seleções dos produtos que farão parte da coleção. Além, é claro, de essa etapa ser fundamental para que o designer consiga transferir as ideias inspiracionais e estéticas da coleção para os desenhos. Todavia, acadêmico, você deve perceber que se trata de desenhos com um viés mais artístico, o que dificultaria, por exemplo, questões mais técnicas do produto, concordam? Por esse motivo é que os croquis de moda fazem parte apenas da comunicação da ideia da coleção do designer para a equipe, seja ela do próprio setor de desenvolvimento de coleção ou outros membros da empresa que irão validar as modelos. Estes, por sua vez, não contribuem no processo de produção das peças, justamente por não apresentarem questões técnicas importantes e fundamentais para a construção das roupas. Dessa forma, chegamos à relevância dos desenhos técnicos, que se caracterizam como um desenho mais clean, ou seja, sem cor, planificado, dimensionado, informativo, sem expressões de movimentos, efeitos de luz e sombra, obtido através do uso de linhas mais firmes, curvadas ou retas, características também já mencionadas no assunto anterior. Demonstraremos de duas maneiras. Você pode imaginar a peça que você está vestindo, planificada sobre uma base reta, como se um rolo compressor passasse sobre ela. Dessa forma, você vai notar as linhas da roupa, sem aquelas ondulações que indicam movimento quando representadas no croquis de moda ou então vestidas.
Ou então você também pode visualizar o desenho técnico, semelhante com a construção do molde de uma roupa. Quando criamos uma modelagem, usamos curvas nos decotes, nas cavas, algumas barras e laterais quando aplicável, do mesmo modo que algumas partes são retas na construção da maioria das laterais de calças ou mangas, ou até mesmo em algumas blusas, como no caso de uma camiseta básica. Na figura 8 pode-se visualizar todos os exemplos mencionados. Notamos que com a camiseta vestida, as linhas ganham sinuosidade e os volumes naturais do corpo. Já a mesma peça planificada demonstra com mais clareza como é sua real estrutura. Observa-se na lateral e o comprimento das mangas linhas retas, linhas curvas apenas no decote e na cava. Essa mesma realidade da camiseta planificada é expressa ao fazermos o desenho técnico, e perceba como a modelagem também segue essa mesma representação. Compreendendo a estrutura básica do desenho técnico, parece que fica fácil entender sua real importância dentro do universo da moda. Todavia, vale destacar que, diferente do croquis de moda, que apresenta a ideia estética do produto, o desenho técnico sim, será fundamental para que outros setores consigam produzir as peças. Dessa maneira entendemos que por meio do desenho técnico, o designer consegue deixar evidente como deseja que a peça seja concluída, pois nele estarão inseridas questões de acabamentos desejados, detalhes, medidas, posicionamento de superfícies. O desenho técnico assume um forte elo de comunicação entre os setores de desenvolvimento de produto, modelagem e prototipagem. Na figura 9, podemos observar as diferenças nas representações dos dois tipos de desenhos mencionados, croquis de moda e o desenho técnico. Compreendendo a diferença de croquis e desenho técnico de moda e obtendo clareza da importância de ambos no processo de produção de uma coleção de moda, podemos seguir com nosso estudo. 4. Normas ABNT para desenho técnico. Para transformar o desenho técnico em uma linguagem gráfica de entendimento mais abrangente, foi necessário padronizar seus procedimentos de representação. Essa padronização é feita por meio de normas técnicas, seguidas e respeitadas internacionalmente. As normas técnicas são resultantes do esforço cooperativo dos interessados em estabelecer códigos técnicos que regulem relações entre produtores e consumidores, engenheiros, empreiteiros e clientes. No Brasil, as normas são aprovadas e editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. As normas técnicas que regulam o desenho técnico são normas editadas pela ABNT, registradas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Inmetro, como normas brasileiras, NBR, e estão em consonância com as normas internacionais aprovadas pela ISO. Existem algumas NBR elaboradas para a estrutura do desenho técnico, algumas inclusive foram canceladas pelo motivo de não serem mais utilizadas pelo setor. Ou seja, a partir do momento que escolhermos utilizar as normas nas representações dos desenhos técnicos, precisamos estar cientes de verificar junto ao catálogo da ABNT quais estão vigentes. 4.1 NBR 16.752 Requisitos para apresentação em folhas de desenho. Essa norma apresenta alguns tópicos que podem ser considerados na representação do desenho técnico de maneira bem ampla. As informações presentes no quadro 1 são as consideradas mais relevantes para esse estudo e prática do desenho técnico de moda. 4.3 NBR 8403 Aplicação de linhas em desenhos. Refere-se às linhas utilizadas na execução do desenho técnico, tipo e larguras de linhas. Assim como nas normas anteriores, estarei destacando apenas os pontos da norma que considero mais relevantes para esse estudo. Os conhecimentos apresentados acerca das normas técnicas da ABNT para o desenho técnico serão efetivamente colocados em prática durante nossos estudos na unidade 3 deste livro didático. Concluímos o estudo deste tópico, no qual você pôde compreender os tipos de representação existentes no desenho de moda, como também a contribuição do croquis, desenho de moda e o desenho técnico de moda nas questões produtivas da moda.